Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma lição para você sobre essa nova revista da editora Central Gospel, né? Pilares da Teologia Prática. E antes, eu também quero estar aproveitando essa oportunidade para incentivar você a estar adquirindo também essa grande obra teológica, Manual Prático de Teologia. Esse aqui é o nosso livro de apoio dessa lição, desse trimestre, e eu sei que vai abençoar muito a sua vida também. A lição de número 7 fala sobre discipulado cristão. E o autor dessa revista, ele coloca alguns textos básicos, por exemplo, Lucas capítulo 9, que nós vamos falar mais à frente, Mateus capítulo 28, só que eu quero ler rapidamente com você o texto áureo, que é um versículo apenas, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando a gente fala sobre discipulado cristão, inclusive esse já foi tema de 2 anos seguidos da nossa igreja, é um tema muito importante na Bíblia e um tema também na atualidade muito importante, porque tem diversas lições que nós podemos extrair para a nossa vida de serviço na igreja, mas na nossa vida principalmente, gente, nos nossos relacionamentos. Discipulado é isso. Se você for buscar um conceito bem básico sobre discipulado, você vai ver que discipulado está relacionado ao cuidado com pessoas. É sobre cuidar de pessoas, é sobre você ter um relacionamento com pessoas, só que tem algo mais a fundo dentro disso. Por exemplo, existe uma frase do pastor Billy Graham, muito conhecida, que ele fala: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Discipulado é isso. Sabe, gente, seguir a Jesus não custa muito. Seguir a Jesus custa tudo. Por quê? Assim como o autor colocou o texto básico em Lucas capítulo 9, diz assim o versículo 23: e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é sobre isso. Discipulado é você fazer o id que Jesus passou para os discípulos e hoje ele alcança a nossa geração também. Tem um outro conceito do pastor norte-americano Steven Lawson, que ele diz: vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais se você não segui-lo. Vai custar-lhe a sua alma. Se isso está falando para alguém que está sendo discipulado, que se ele não seguir a Jesus vai custar tudo, imagina para nós que somos discipuladores. É uma grande responsabilidade cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E aqui o autor ele coloca algumas definições. Eu gostei muito que no tópico 1.1 ele diz que o discipulado é um ideal bem antigo. Por exemplo, Moisés foi mestre de Josué. Moisés discipulou Josué. Noemi discipulou Ruth. Elias discipulou Eliseu. E o Senhor Jesus discipulou 12 discípulos, depois ele discipulou mais 70, e hoje nós continuamos sendo discípulos de Jesus. Agora, para pensar comigo uma coisa. E se Moisés não tivesse discipulado Josué? E se Noemi não tivesse discipulado Ruth? E se Elias não tivesse discipulado Eliseu? E se Jesus não tivesse juntado 12? Gente, é isso que eu quero falar para você. O fato de você abrir mão hoje de discipular alguém, você pode estar deixando que uma grande liderança, um grande pregador, uma grande missionária não seja levantada para os próximos dias. Isso aqui é bom para chocar um pouco a gente, para ver como é a importância do discipulado cristão. Isso é muito importante, né? Existe também o pastor John Stott, ele tem um livro incrível sobre discipulado, e um dos conceitos que ele fala que quando a gente diz sobre discipulado, existem duas responsabilidades do cristão em relação a isso. A primeira é servir e a segunda é testemunhar a Cristo.
Você, sabe, quando você está discipulando, você está sendo isso. Você está sendo exemplo de duas coisas. Um exemplo de serviço e um exemplo de uma testemunha fiel a Cristo, independente das ideologias que estão sendo levantadas, independente das dificuldades e dos desafios do tempo em que estamos vivendo. Isso tudo vai se levantar, mas não pode parar o discipulado cristão da Igreja do Senhor Jesus. Ele diz aqui também na lição sobre prioridades, sobre exigências, como a gente falou, Lucas capítulo 9, discipular é também uma renúncia. Isso é muito importante. Tem muitos desafios que vão se levantar, mas devemos renunciar muitas outras coisas, porque mais importante é que o nome de Jesus seja pregado, seja levado, seja alcançado por muitas pessoas. E aqui, para finalizar, ele diz algo muito importante. No tópico 3.1, ele diz que família é o berço da evangelização e do discipulado. Família é o berço da evangelização e do discipulado. Esses dias eu estava na igreja onde eu sou pastor e eu quero finalizar com essa ilustração e com esse exemplo, porque ficou muito no meu coração sobre isso. Eu fui falar com um membro da nossa igreja após a escola bíblica dominical, e nós estamos falando sobre EBD aqui. E ele veio falar para mim, aqui pastor, aqui está meu filho. Sabe, foi ele que me trouxe para a escola dominical hoje. Eu sempre incentivei ele a vir para a EBD, só que hoje é um dia que eu amanheci, eu acordei muito cansado. E ele que me incentivou, não pai, a gente tem que ir para a EBD, a gente tem que ir para a escola bíblica dominical. E olha só, por que o filho dele estava fazendo isso? Porque esse pai, ele foi um fiel discipulador dentro da sua casa. Discipular é para fora também. Só que não esqueça que a sua família é o seu primeiro discipulado de porta para dentro, para depois ser de porta para fora. Discipulando a sua família, você vai estar alcançando pessoas dentro da sua casa. E essas pessoas da sua casa vão estar alcançando mais e mais pessoas para Jesus Cristo. Evangelho é isso. E discipulado é isso também. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.